Estamos de volta com mais uma edição do No Cafezinho e hoje tem café com o deputado estadual eleito Marco Aurélio Medeiros, do PRTB. Deputado, tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Feliz 2019. Para vocês também, para você, para Carol. Obrigada por ter vindo aqui tomar um café com a gente. Eu que agradeço, já tomei o meu já. Carol Brito, que não toma café. Ah, é? Eu tô aqui só Mas alguém tomou o dela, porque eu tá seco. Tem sempre um ratinho por aqui tomando meu café. Alguém se aproveita do café de Carol. Deputado, e aí? Vai chegar agora a Assembleia Legislativa, está com os planos já de repente, aí disputar a liderança da oposição, teve uma conversa com a deputada Priscila Krause, algum avanço aí nessa construção? Veja, como eu tenho sempre dito, desde que você competentemente descobriu essa conversa que eu tive com Priscila, a gente não pretende disputar, né, a vaga de líder da oposição, até porque eu acho que como nós somos minoria, a gente não tem que disputar. Aliás, líder não disputa, líder tem que ser líder mesmo, né? Eu procurei Priscila e disse que gostaria, coloquei meu nome como, digamos, com o mesmo propósito dela de também ser líder, pelas razões que eu coloquei para ela, respeitando Priscila, como eu respeito, com a competência que ela tem, mas eu penso que nesse primeiro momento, pelo fato de a gente estar chegando agora, né, pelo fato de ser um governo que é um governo, digamos assim, velho, não é um governo novo, então eu acho que talvez nesse momento um deputado novo poderia fazer esse contraponto, não, Deus me livre, chamando aqui Priscila de velha, não é isso, mas seria o momento de a gente trazer uma proposta, talvez pelo momento também da gente estar um pouco mais afinado com a questão do governo federal, Mourão, com Bolsonaro, essa coisa toda. Então eu disse, olha, Priscila, eu não quero disputar, jamais irei disputar, até porque nós somos minoria, mas eu quero construir. Eu gostaria de que você entendesse que eu estou colocando meu nome e a gente conversar com os outros companheiros. E aí, se a gente conseguir construir, será ou eu ou ela, ou ela ou eu, mas numa construção onde os dois têm que sair juntos e um apoiando o outro, porque eu acho que a gente tem uma coisa muito mais importante, que é enfrentar esse governo aí, um governo capenga, fraco, que é um governo que não é bom para o povo de Pernambuco, é um governador que já começa errando e depois tenta ir se consertando, e que é importante que nós estejamos juntos para enfrentar esse governo, e não separados ou qualquer outro nome parecido. E como vai ser a sua atuação na liderança? É uma oposição muito diversa, que vai desde DEM ao PSOL. Como é que vai ser essa relação do senhor com tantos partidos diferentes? Olha, todos esses partidos estão na oposição. Então, independente de qual partido que nós sejamos no momento, o DEM, o PSOL, o PTB, o PRTB, ou algum partido, o PSC, do deputado André Ferreira, o que nos une, os 12, nesse momento, é que o nosso partido é a oposição. O nosso partido é um partido importante dentro da democracia, que é fazer o que é o papel que a oposição precisa fazer na casa, que é de mostrar onde o governo está errando e tentar construir, junto ao governo, onde o governo tiver um caminho, possivelmente, que ele não deveria ir, a gente dizer, olha, esse não é o caminho, esse está errado. Eu não gosto muito desse negócio de denuncismo, eu não acho que esse seja muito o nosso papel. Espero até que nem precise a gente fazer, e até o faremos se tiver de fazer. Mas sim o papel da construção, de dizer, olha, acho que deveria ser por aqui, nós entendemos que o povo gostaria que fosse desse jeito, nós estamos juntos, entendemos que o povo faz uma leitura diferente. A primeira reunião que vocês tiveram dessa ala da oposição incluiu todos os partidos. Fique à vontade, fique à vontade. Incluiu todos os partidos, ou PSOL? Não, estava lá o PSOL, estava o PSC, estava o PTB, estava o PRTB, eu estava o DEM, eu acho que estávamos todos lá. Estávamos então todos. vocês já estão construindo em conjunto isso, né? Na primeira reunião, como eu disse, na primeira reunião, eu não coloquei meu nome nessa reunião. Foi a primeira reunião, a gente conversou, falamos da necessidade de estarmos juntos. Você não quis tumultuar na primeira reunião? Na verdade, eu juro, eu não estava pensando nisso naquele momento. Eu não e essa ideia? A ideia surgiu porque, veja, eu vou dizer uma coisa que alguém pode pensar assim,
Eu, quando me elegi vereador, vou me lembrar de quando era vereador. Quando eu me elegi vereador, eu fiquei pensando, puxa vida, o que é que eu tenho que fazer para ser vereador quando eu assumir, já pensando na minha reeleição? Porque eu acho que o animal político acaba tem que estar pensando já na outra, né? E eu fiquei pensando que a gente poderia, o que é que eu teria que fazer para poder eu dar uma satisfação melhor aos meus eleitores e ao nosso mandato. Então, foi quando surgiu a ideia e aí eu a procurei em seguida e fiz essa colocação de que estava colocando meu nome e que queria construir isso junto com ela. Eu acho que dá para ser construído e acho que vai ser construído todo mundo junto, aí os 12, e vai sair um nome de consenso, sem confusão. Deputado, o senhor, além de procurar Priscila Krause, procurou também o presidente do PSC no estado, que é o deputado André Ferreira. Além de André e Priscila, o senhor já conversou sobre esse assunto com quem mais? Conversei com todos, quase todos, com quase todos os membros da oposição, colocando com muita tranquilidade o que eu estou dizendo. Olha, pessoal, quando eu fui para a reunião, eu não estava com essa ideia ainda, agora eu estou com essa ideia, estou colocando meu nome, acho que não deve ter disputa, acho que deve ser uma coisa construída entre nós 12, mas quero deixar registrado que naquela reunião eu não falei, porque eu realmente não estava. Eu fui para a reunião sem saber muito o que é que a gente iria tratar, já procurei a deputada Priscila, até porque você me obrigou a procurá-los, né? Agora, eu não obrigo ninguém a nada. Você descobriu, na hora que você falou, eu tenho que sair procurando todo mundo. Eu fui apurar. Aí procurei todo mundo, expliquei todo mundo e está todo mundo tranquilo. Vamos ver como é que vai, como é que termina. Mas quero dizer que vai terminar numa boa. Porque eu acho que, com modéstia à parte, tanto eu quanto Priscila, até porque eu vou falar só de nós dois, porque somos os únicos nomes neste momento que estão disputando não, que estão interessados nesta vaga de ser líder da oposição. Eu acho que tanto eu quanto ela, cada um com as suas qualidades, tem condições de fazer oposição ao governo. Isso é o que é importante. O ruim é se não tivesse ninguém querendo fazer oposição. Eu estou com muita vontade de fazer oposição e Priscila continua também com muita vontade. Então eu acho que chegou mais um jogador, digamos assim, no time da oposição, que não é simplesmente que está querendo ficar quieto, eu quero jogar. Então, isso é bom. Vamos ver como é que termina. Agora, Marco Aurélio, o senhor chegou a ser vice-líder do governo Geraldo Júlio no primeiro mandato. Qual foi o ponto de ruptura na relação do senhor com o PSB? Se vocês tiverem, eu vou lhe responder bem objetivamente. Eu me lembro que quando Jugman era vereador e tínhamos grandes embates no primeiro governo de Geraldo, esse segundo não, mas o primeiro governo de Geraldo foi um governo de muitos embates, né? Jugman era vereador, Priscila era vereadora, Aline era vereadora da oposição, e era um pau grande da gente lá, e eu era o vice-líder, Gilberto líder e eu vice-líder. E eu me lembro que muitas vezes eu usava uma frase, eu usava a seguinte frase, eu dizia mesmo assim, olha pessoal, eu estou defendendo isto, seja lá qual era o ponto que na época a gente entendia, porque eu acredito no que eu estou defendendo, eu acredito neste governo. Então eu não estou fazendo o papel aqui de vice-líder do governo e defendendo o governo para poder simplesmente, porque eu sou vice-líder, porque eu acredito. Chegou um momento que eu comecei a não acreditar mais no governo. E que momento foi esse? Quando o prefeito começou a mostrar que não cumpre o que acerta. Por exemplo? Com as promessas que ele fez, promete não sei quantas UPAs, só entrega um pedaço, na relação horrível que ele tem, que ele fica dizendo que tem uma ótima e nunca teve, com os vereadores, é uma relação que justamente primeiro você tem uma dificuldade enorme de conversar com o prefeito, quando você conversava com ele, que acertava as coisas com ele, que saía da conversa, você saía de um jeito e depois as coisas não aconteciam. O vereador Renato Antunes veio aqui e se queixou que só tinha sido recebido uma vez, né, no tempo de mandato dele. E que não conseguia acesso, no caso, ao prefeito. E o vice-líder geralmente tem mais acesso ao prefeito do que os demais vereadores. Porque eu não quero colocar na saia justa meu amigo Gilberto Alves, né? Mas o próprio líder, na época, tinha uma dificuldade enorme de conversar com o prefeito. E quem me conhece sabe que eu não sou de mentira, mas já está dito. Então, o prefeito é inacessível, né? O prefeito ele não conseguiu construir um amigo na Câmara, ele vai sair amanhã da prefeitura, ele não vai ter um amigo vereador, porque ele não consegue ter amigos na Câmara, pelo menos ele não vai ter um vereador, certo? E isso foi
E eu sou uma pessoa de relação e eu só gosto de defender aquilo que eu acredito. Por exemplo, eu estou na oposição hoje porque eu acredito que esse governo de Pernambuco é um governo muito ruim para o povo. É um governo que passou 4 anos prometendo, não cumpriu. É um governo que não aprendeu com o Eduardo, porque Eduardo foi um grande governador, isso aí é que tem que ser dito. Eduardo foi um cara que ensinou a todo mundo que devia juntar, multiplicar, somar, mas esse povo aprendeu justamente o contrário, a dividir, subtrair, se afastar. Basta as primeiras declarações do governador e depois que ele quis corrigir foi em relação ao presidente Bolsonaro. Né? Então, do mesmo jeito que naquele momento eu acreditava que Geraldo, eu dizia assim, rapaz, esse cara vai ser o futuro, rapaz, esse cara vai ter um Deputado, futuro. E como é que vai ser levar esse discurso que o senhor já tinha de oposição, no caso, à Prefeitura do Recife para a Assembleia Legislativa? Essas pautas assim mais metropolitanas, que o senhor já defendia, coisa da CTTU, multa de trânsito, indústria de multa, como transferir essa oposição para a Assembleia? Veja, eu fui eleito de 27 mil votos, dos quais 17 no Recife. Então, minha votação majoritariamente foi no Recife. Eu vou continuar defendendo o Recife dentro da Assembleia. Evidentemente que eu vou estar com um olhar maior, mais preocupado com o Recife. Eu vou continuar defendendo essa questão da indústria da multa, contra a indústria da multa. Existe realmente dentro do Recife, sendo que agora eu vou ampliar ela para o Detran. Eu estou com várias informações a respeito do Detran que são realmente muito preocupantes, né? Que a gente não pode ter um órgão como a CTTU e um órgão como o Detran, que cuja finalidade principal é arrecadar, multar e nunca educar, alertar, ou seja lá qual o nome que a gente queira usar aqui. Então, para ser sucinto, eu acho que esse programa devia ter pelo menos 30 minutos. Se vocês querem mandar no programa de vocês, eu tenho que correr aqui. Vai avaliar, a gente avalia todas as semanas, bem democrático bem ligeiro aqui. Então, essa é uma questão que a gente tem que continuar discutindo. A segunda questão que a gente tem que continuar, que eu vou lá e discutir com força, eu tentei fazer isso na Câmara, é a questão da Compesa. Com a vantagem que a Compesa agora é um órgão estadual e agora eu sou deputado estadual. Nós temos um grande problema de água no Recife, que as pessoas que estão na periferia sofrem muito com a água. Vou dar 2 exemplos que são aqui, mas não é só lá, no Alto Santo Bonifácio. Se eu quisesse falar, eu estaria falando no Alto Santa Terezinha, mas eu vou falar do Alto Tumandu e do Alto Santa Isabel. São localidades ali, do lado da 17 de agosto, que as casas passam 30, 40 dias sem receber uma gota d'água. E quando a gente vai, eu fiz 2 audiências na Compesa, os caras chegam numa arrogância, que é um negócio impressionante. Né? E quando as donas de casa, aquelas pessoas que estão ali diziam, mostravam que faziam não está aqui o relatório, a água chegou ontem lá, teve água ontem lá, e ficava o dito pelo não dito, como se a pessoa estivesse mentindo. Ou seja, na verdade... E ficar sem água é uma luta, viu? E ficar sem água não é fácil. Né? Basta de vez em quando ter um problema em casa, e aí só que tem um detalhe. O Alto Mandu e o Alto Santa Isabel está de lado da 17 de agosto. Lá de cima do Alto Santa Isabel, se você olhar para baixo, você vê a 17 de agosto, vê tudo aqueles prédios ali, que eu não tenho nada contra, não quero dizer isso. Mas o que não pode ter no Recife é 2 recifenses. Você não pode ter 2 tipos de Recife. Um Recife que eu dou água e o outro Recife que eu não dou água. Então, se existe um problema de racionamento aqui em Pernambuco, no Recife, então que isso seja dito com clareza e que esse problema seja dividido entre todos nós. E não dizer, eu vou botar água aqui e aqui eu não vou botar. Então, essa é uma discussão que eu vou levar para dentro da Assembleia e que agora, como deputado, eu tenho a impressão que a Compesa vai mentir menos e vai ter mais responsabilidade no que fala. O deputado está ansioso para fazer a oposição ao governador Paulo Câmara, já dá para sentir que a pauta está cheia, mas eu queria levar um pouco o debate para o nacional. Eu estou ansioso para continuar defendendo o povo, Carol. Também, mas vamos trazer o debate um pouco para o nacional, porque Bora. O senhor vai ter uma reunião importante agora com o vice-presidente Hamilton Mourão. Isso. Eu queria saber qual é a pauta que vai ser tratada. Nós aprovamos o título de cidadão, agora no final do ano, em dezembro. Eu tive com ele logo após, no aniversário do PRTB em São Paulo, e ele me disse que em março ele viria para receber o título de cidadão aqui, lógico, na Câmara, aqui em Recife.
E aí nós combinamos que em janeiro, e aí essa data ficou acertada dia 22, por coincidência ele vai estar como presidente da República agora, dia 22, e ele estará me recebendo junto com o presidente Ednásio e com o coronel Zé Alves, que é ex-deputado, ex-vereador, eu presidente de honra do PRTB, e Levi Fidelis, que vai estar lá presente, para que a gente combine exatamente essa data e eu possa então combinar com o presidente Eduardo Marques, presidente da Câmara, para que a gente possa recebê-lo e ele receber esse título. E também alguns assuntos aqui, alguns assuntos que a gente vai tratar do PRTB local, que a gente tem alguns planejamentos que precisam ser discutidos com ele. Vai aproveitar também esse espaço para levar algum projeto, os interesses de Pernambuco? Ou eu queria, pelo tempo, para encerrar, dizer o seguinte: o governador de Pernambuco cometeu alguns erros. Quando Dilma, ele ajudou o governo de Dilma e depois ficou contra Dilma. Depois eles ficaram, Pernambuco teve 5 ministros, eles ajudaram, tivemos 5 ministros de Pernambuco e eles ficaram contra os 5 ministros de Pernambuco, ficaram de novo quando ficou de novo. Eles dizem que os ministros que não ajudaram. Nunca, que o foi Estado, todo mundo, quantas vezes vocês liberaram aí? Cada um disse foi não sei quantos milhões, liberou não sei quantos milhões. Então o governador ficou contra. O que eu vou pedir ao presidente Mourão, se é que eu tenho esse tamanho para pedir, é dizer, ó, desconsidera, ajuda Pernambuco. Porque o governador tem um problema. Ele não gosta de ficar junto do povo. Por quê? Porque Pernambuco é um estado pobre e a gente precisa do governo federal. Ele pediu audiência agora para o presidente Jair Bolsonaro. Né? Mas antes ele disse, mas não foi o que ele disse antes, né? Ele quis corrigir dizendo que pediu uma audiência. Os governadores do Nordeste, de uma forma geral, existe uma zona de atrito agora, né? Entre o presidente Jair Bolsonaro, que também disse que os governadores do Nordeste tinham um presidente lá em Curitiba e que nem viessem pedir nada, e os governadores do Nordeste que andam também na defensiva. Então, a primeira reunião com o presidente. Eu diria, como você está dizendo, então eu diria, olha, presidente Mourão, o governador de Pernambuco pediu uma audiência com o presidente Bolsonaro e eu queria pedir ao senhor que se o senhor puder ajudar, faça com que essa audiência aconteça o mais rápido possível e que se o senhor puder ajudar também, ajude Pernambuco, atenda todos os pleitos que ele puder fazer, porque Pernambuco precisa do senhor, Pernambuco precisa de Bolsonaro, o povo de Pernambuco não pode ficar contra a federação. E o presidente nacional do PSL é daqui de Pernambuco, Luciano Bivar, né? Pode ser que ajude aí nessa... Claro. Para Pernambuco vai ser necessário que a gente tenha uma boa relação. Então, passo rápido, não foi? Com os meus Tá protestos. bom, a gente vai ficar ali devendo outro cafezinho. Vou encerrar o cafezinho agora. Deputado, quando o senhor assumir, ou for líder, quando resolver com Priscila, volte aqui para contar pra gente. Mas muito obrigada desde já pela participação. Embora breve, mas foi ótimo. Queria ter falado mais, mas... Pronto, a gente grava teremos outras oportunidades. Aí 15 minutos desse, 15 minutos do próximo cafezinho. Vai aumentando, de grão em grão a galinha enche o papo. Carol Brito, então a gente volta semana que vem. Isso.